Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 1º de setembro. O evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11, que diz assim: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim isso, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir o evangelho da pesca milagrosa. Mas por que essa pesca milagrosa aconteceu? Essa pesca milagrosa, ela aconteceu porque Simão Pedro obedeceu a palavra do Senhor. Obedeceu a palavra de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de setembro. Setembro também é um mês temático, assim como o mês de agosto. O mês de agosto, o tema do mês de agosto qual era? Vocação. As vocações específicas. E no mês de setembro é conhecido como o mês da Bíblia. O mês da Bíblia. O mês da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. E olha só como é que nós estamos começando o mês da Bíblia. São Pedro está dizendo a Jesus: em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. E aqui tem um detalhe muito importante. É claro que aqui esse evangelho ele é cheio de detalhes, mas eu queria ressaltar um apenas. A questão da obediência de Simão à palavra de Jesus. Quando Jesus disse: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca, meu povo, o que tinha acabado de acontecer? Disse o Evangelho que eles tinham passado a noite toda, a noite inteira, e não pescaram nada. Veja, passaram a noite inteira e não pescaram nada. Simão Pedro era pescador, ele conhecia o mar. Passaram a noite inteira e não pescaram nada. E agora chega alguém que não é pescador, que é carpinteiro e filho de carpinteiro, e diz: Avancem para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Meu povo, dentro de um raciocínio lógico, diante da razão humana, isso era inconcebível. Inconcebível.
O próprio Simão Pedro está dizendo: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Ou seja, não tem lógica a gente agora voltar e ir para águas mais profundas. Não tem lógica, a gente passou a noite inteira e a gente não conseguiu pegar nada. Então o que o Senhor está pedindo é algo inaceitável. Inaceitável, ilógico, dentro do âmbito da razão humana. Só que, meu povo, a palavra de Deus vai além. A palavra de Deus muitas vezes confronta a nossa forma de pensar as coisas da vida. Isso é muito interessante. Simão Pedro disse: nós trabalhamos a noite inteira. Logo, não adianta a gente voltar para pescar. A gente passou a noite inteira já. É mais lógico nós voltarmos para casa, é mais lógico nós descansarmos, dormirmos e pronto, acabou-se. A gente está cansado. A gente passou a noite inteira em alto mar. Então, a razão humana, a lógica humana pede isso. Só que muitas vezes a palavra de Deus nos desafia e nos desinstala e nos retira da nossa lógica humana, da nossa forma humana de pensar as coisas. E Simão dá esse passo importante. Ele diz: mas em atenção à tua palavra, nós vamos. Ou seja, em outras palavras, para a gente entender: Senhor, não tem lógica isso que o Senhor está pedindo, mas nós vamos obedecer. Muitas vezes é isso que acontece, meu povo. Muitas vezes a palavra de Deus quer nos desinstalar para que nós possamos sair do nosso comodismo ou da nossa lógica humana de pensar as coisas. Às vezes nós cristãos somos muito racionais, somos muito cartesianos. Às vezes nós queremos colocar Deus na nossa lógica humana, nosso jeito de pensar as coisas. Só que não é assim. Deus está para além da nossa lógica humana. Não é Deus que tem que ser encaixado na nossa forma de pensar, na nossa lógica humana. Não. Somos nós que temos que ser configurados a Ele. Somos nós que temos que nos render à Sua palavra. Veja que belo ensinamento. Nós já estamos começando com tudo esse mês de setembro, o mês da Bíblia, né? E esse já é o grande convite. Nos conformarmos à palavra de Deus. Esse é o grande convite para mim e para você hoje. Nos conformarmos à palavra de Deus. O que significa conformar a palavra de Deus? Nos conformarmos à palavra de Deus. Ou seja, conformar, forma, colocar na forma da palavra de Deus. Nós temos que entrar na forma da palavra. Não é a palavra que tem que entrar na nossa forma, ou seja, no nosso jeito de pensar, de agir. Não, na nossa lógica humana. Não, somos nós que temos que entrar na forma da palavra. Somos nós que temos que ser formados pela palavra. Olha que já começamos bem o mês de setembro, o mês da Bíblia. E que nós façamos esse firme propósito. O firme propósito de nos conformarmos à palavra. E se nós assim fizermos, nós veremos grandes milagres acontecerem na nossa vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.